apresentação do PowerPoint, se todo mundo está conseguindo ver isso. Tá ok. Tá tudo ok? Beleza. Então, veja só. Na aula passada, a gente passou por essa etapa aqui, mais ou menos, né? De definição do que era um fluido, qual que era o comportamento desses fluidos e tal. E aí a gente viu que era importante para que a gente pudesse fazer essa descrição do comportamento dos fluidos pela formulação de volume de controle, que é aquela que a gente observa uma região do espaço, e aí eu consigo modelar o escoamento de fluidos nessa região, né? Era importante para eu poder usar essa formulação de volume de controle que eu conseguisse descrever as propriedades dos fluidos como funções, né, espaciais e temporais. Então, isso aqui a gente fez, né, para fazer isso a gente considerou o fluido como um meio contínuo, né, e aí dissemos, olha, um fluido, ele vai ser considerado, um ponto do fluido, ele vai ter aproximadamente o volume de um grãozinho de areia, né, para que eu consiga utilizar a hipótese do contínuo, né, ou seja, que as propriedades desse fluido variam suavemente de um ponto para outro, certo? E aí a gente definiu o campo de massa específica e o campo de velocidades. Classificamos, então, os escoamentos em uni, bi ou tridimensional, com respeito, né, a quantas coordenadas espaciais eu precisava para poder estar definindo esse campo de velocidades. E dissemos também que esse escoamento podia ocorrer em regime permanente ou transiente, a depender da dependência é triste, né, mas vamos lá, relevem. A depender se esse campo de escoamento, ele sofria ou não alterações com o tempo, né, então se o comportamento ele era o mesmo, independente do tempo, então a gente dizia que esse escoamento era em regime permanente, e se esse escoamento tinha uma dependência temporal, então ele era transiente. E aí a gente falou um pouco sobre como que a gente podia visualizar esse escoamento através de linha de tempo, linha de corrente, etc. E isso foi a aula passada inteira. Agora, a gente vai definir um outro campo, que é o campo de tensões, certo? Ver como que essas tensões se distribuem numa massa fluida, e isso vai ser importante para a gente poder caracterizar o comportamento reológico desses fluidos, tá? Então, para que a gente possa trabalhar com as tensões, né, a gente precisa caracterizar as forças que atuam sobre uma massa fluida. Então, a gente considera dois tipos principais de forças atuando. Forças de campo, que são aquelas que agem através das partículas. Então, elas estão distribuídas, digamos assim, em todo o volume da massa fluida, de maneira igual, digamos assim. Então, a gente tem, tradicionalmente, como uma força de campo, a força do campo gravitacional, seria o exemplo mais trivial aí das forças de campo, e a gente tem também a presença de outras forças de campos, né, campos eletromagnéticos, por exemplo, também são forças que agem através das partículas, né. Porém, na maioria dos casos aqui em mecânica dos fluidos, a gente vai considerar as forças de campo como sendo exclusivamente relativas ao campo gravitacional. Além das forças de campo, a gente tem forças de superfície, que seriam aquelas que atuam, então, no contato entre essas partículas, né, interpartícula, entre uma partícula fluida e outra, ou nas superfícies sólidas, né, contato entre o fluido e uma parede sólida, uma superfície sólida, um contorno qualquer. E aí a gente diz que essas forças de superfície, elas geram tensões, tá? As forças de campo, elas não geram tensões.
forças de superfície, elas geram tensões. Então, se a gente imaginar que eu tenho aqui uma massa fluida, cadê? Uma massa fluida qualquer, e aí existe aí uma área infinitesimal nesse meio contínuo sobre a qual atua uma força, né? Essa área se caracteriza aí por um vetor, né, a área infinitesimal, que, como eu falei para vocês, ele pode, né, ele tem, na realidade, uma direção normal que o caracteriza, essa área aqui, tem esse vetor normal que aponta para fora dessa superfície, que caracteriza esse volume aqui de controle qualquer. Então, essa força que pode estar atuando sobre esse meio fluido contínuo, né, ela pode ser decomposta em duas componentes, né? Eu posso pegar essa força aqui e dizer que uma componente dela atua na direção normal e outra componente dessa força atua aqui nessa direção tangencial, certo? E aí, as forças, né, que atuam nessa direção normal, a gente vai dizer que geram tensões normais, né? E as forças que atuam na direção tangencial, a gente vai dizer que geram tensões cisalhantes, né? Então, tensão cisalhante é decorrente da ação de uma força tangencial sobre uma área, enquanto que as tensões normais são geradas pela ação de uma força, da componente normal dessa força, sobre uma área, tá? Deixa eu só ver como é que eu faço aqui um negócio. 1 minuto. Consegui fazer isso já. Ó, minha vida melhorou 200% bem agora. Rapidinho, beleza. Então, Professora, oi. no caso, por que a pessoa diz que a força cisalhante, a tensão cisalhante quer dizer, ela segue é uma força que segue a direção do movimento? Eu já vi isso em alguma literatura, eu não entendi aí quando eu estou vendo esse gráfico aqui. É estranho mesmo essa colocação, tá? É uma força que segue o movimento, entendi? Eu estava querendo entender essa colocação. Essa colocação. Eu achei estranha também, tá? Essa forma de colocar é bem, digamos assim, esquisita, não é muito usual, não, tá? O que ele pode, digamos assim, querer dizer, mas também não é a forma mais correta de se colocar, seria dizer que, se você está considerando, como nesse slide aqui seguinte, você está considerando, por exemplo, que o fluido escoe nessa direção, ao longo dessa direção X, né? Uhum. Rapaz, eu estou tentando atrás desse negócio, não tá vindo na minha cabeça, não. Uma forma que eu possa colocar nessas palavras. Eu estou querendo achar aqui o trecho que eu vi essa colocação, que eu posso estar falando muita besteira. Mas continue, professor, quando chegar... Se você achar, me manda, porque aí eu posso tentar dar uma analisada. Tá certo. Melhor. Vamos lá. Obrigado. Tá. Então, a ideia é a seguinte, né? A gente considerou aqui nesse meio contínuo infinito, quer dizer, inicial, né? Que atuava essa força, né? E eu era capaz de decompor essa força em duas direções principais. Uma direção normal, né? E uma direção tangencial a essa área aqui do escoamento. Essa área da superfície de controle, tá? Então, se aquele meio lá tiver orientado de acordo com essa figura aqui, conforme os eixos cartesianos, né, os planos x, y, z, os eixos x, y, z,
Então, a gente pode ter uma força qualquer que esteja atuando também sobre esse meio contínuo, a gente pode decompor essa força em componentes, né, que agora estariam alinhados com os eixos coordenados, né, x, y e z. Se a gente fizer isso, né, a gente vai perceber que essa componente fx vai gerar uma tensão normal, xx, essa componente FY vai gerar uma tensão normal, tensão cisalhante XY, e a componente FZ vai gerar uma tensão cisalhante XZ. Aí você diz, tá, mas não entendi a ideia da dupla nomenclatura, né? Para que eu preciso de dois índices para descrever essa tensão aqui que atua sobre o elemento? Esse primeiro índice, ó, esse X que está em todos os três termos de tensão, ele está sendo relativo, pessoal, a que plano é esse que está sendo, sobre o qual essa força está atuando. Então, se a gente pegar aqui esse plano, que é o mesmo daquela figura lá anterior, né, e considerar as tensões que estão atuando sobre ele, né, a gente vai ver que, se a gente fizer a mesma coisa, tanto para o plano que corta aí esse eixo Y, quanto para o plano que corta aqui esse eixo Z, a gente vai ver que a gente vai conseguir descrever esse estado de tensão da partícula fluida por meio de um tensor de tensões, que seria essa matriz, certo? Em que a gente descreve todas essas tensões que estão atuando sobre a partícula fluida. De que maneira? Bom, aquele índice duplo, né, que eu coloquei, que a gente coloca em todos esses termos de tensão, eles vão denotar, então, em que plano que essa força que gerou a tensão está atuando e a direção na qual essa força está atuando. Então, perceba, uma tensão normal XX denota que existe uma força que atua na direção X em um plano que corta o eixo X. Uma tensão cisalhante XY vai indicar uma força que aponta na direção Y sobre um plano que corta o eixo X, certo? E assim sucessivamente. Beleza? Eu vou só olhar aqui o que Nathan colocou aqui no chat, um minutinho, tá bom? Fluida toda a matéria que, ao receber a ação de uma tensão cisalhante, uma tensão que atua paralelamente ao movimento. Certo, vai escoar continuamente até que a resultante dessa tensão volte a ser zero, não importante quão pequena seja essa tensão. Veja só, Nathan, aqui, esse trecho que ele colocou, pessoal, no chat, de respeito à definição de fluido, tá? Que a gente falou na aula passada. E aí, quando a gente está falando sobre essa definição de fluidos, perceba que era algo como isso que a gente tinha usado, tá? Então, quando ele falava lá na aula, a gente dizia assim, ó, existe uma força que está sendo aplicada sobre essa superfície sólida aqui, de cima, essa parede superior, né? E essa força gera uma tensão sobre o fluido que está aqui contido entre essas duas placas. E aí, a ideia é o seguinte, trabalhando aí com a ideia de tensões que a gente falou agora, né? A gente vai ter essa área, certo? Em que a força vai estar atuando, essa área tem uma normal, certo? No caso aqui,
Vou sair daqui. A força vai estar atuando sobre essa área, né? Esse seria o nosso volume de controle. Então, a área tem uma direção normal, certo? E aí, essa força vai gerar uma tensão, certo? Uma tensão cisalhante. A gente vai ver que, nesse caso aqui, a tensão cisalhante está realmente, na direção do movimento, né? Ela é uma tensão que está, ela ocorre paralelamente ao movimento. Então, a gente tem aí a força, eu não tenho componente normal dessa força, né? Se eu tivesse, seria Fn para cá e Ft, e aí a tensão cisalhante que esse fluido está exercendo na parede seria uma resistência a esse movimento do fluido. Então, de fato, ela é paralela ao movimento, né? Porém, eu não usaria essa nomenclatura, Nathan, para a vida, né? Porque pode confundir. eu achei confusa, e também você pode ter a configuração desse seu volume de controle pode ser qualquer. Pronto, né? Foi isso que eu estava pensando, sabe? A configuração desse volume de controle ou dessa superfície de controle, ela não precisa estar necessariamente com aquela da figura, alinhada, né, com a força que está atuando. Então, você pode ter alguma coisa como isto daqui. E aí, de fato, você tem uma tensão cisalhante surgindo aqui nessa direção tangencial, tá? Porém, esse fluido, ele pode estar não necessariamente somente escoando para cá. Beleza? Beleza, professora. Pelo menos, ao meu ver, seria isso, tá? Então, veja só. Quando a gente fala que essas tensões, elas são geradas pela ação de forças, e aí eu tenho a força normal e a força na direção tangencial, e a gente mostra aqui para uma partícula fluida no plano cartesiano, essa composição de tensões, né, só para esses planos principais, gerando aquele tensor de tensões, é importante a gente notar que isso tudo é simétrico para essa partícula conforme está lá na figura, né? Então, da mesma forma que a gente tem essa configuração para esses planos, digamos assim, positivos, né? A gente também tem a mesma coisa para os planos, digamos assim, negativos, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse plano daqui, esse plano posterior, seria um plano de Z negativo, né? Esse plano daqui seria um plano de X negativo. Esse plano aqui se caracteriza por um Y negativo. Então, a gente diz que a tensão, ela é positiva, né? O valor, ele é positivo, quando o sentido da tensão e o do plano no qual ela atua são ambos positivos, né? Mais com mais dá mais, ou negativos, menos com menos também dá mais. Então, essa tensão aqui, Y, Y, essa tensão normal, Y, Y daqui de baixo, ela está atuando num Y negativo, né? E a força que gera ela também está apontando para o Y negativo. Então, isso aqui é uma tensão positiva. Tá? Essa tensão aqui, YX, atua num plano de
Y negativo, e aponta na direção do X também negativo. Então, aqui também é uma tensão positiva. Beleza? Por que eu estou falando tanto de tensões, né? A ideia é a seguinte. A gente relacionava nos sólidos, não sei se quantos de vocês pagaram sólidos já, mas a gente relacionava nos sólidos a tensão que era aplicada a uma dada deformação desse sólido e a uma elasticidade, né? Então, enquanto eu tivesse aqui no limite elástico, né, enquanto a lei de Hooke fosse válida, eu podia aplicar uma tensão, eu ia obter uma deformação inicial, né, e na hora que eu retirasse essa tensão, esse sólido retornava à sua condição inicial, dentro do limite elástico, e aí a gente tinha justamente o módulo de elasticidade do sólido, se referindo a esse comportamento, né, modelando esse comportamento. Como que a gente vai fazer com fluidos? Da mesma maneira que a gente tinha a lei de Hooke para descrever esse comportamento para os sólidos, a gente vai ter a lei da viscosidade de Newton para descrever o comportamento viscoso dos fluidos, certo? Então, a viscosidade, semelhantemente ao módulo de elasticidade, né, ela vai ser essa propriedade que vai refletir a tendência do fluido resistir ao movimento que eu estou querendo impor a ele. Resistir a essa tensão que eu estou aplicando sobre ele. Tá? Então, ela vai ser associada a essa resistência do fluido, né, e vai corresponder a esse atrito interno devido às interações intermoleculares. Então, perceba que se ele está se relacionando com interações intermoleculares, eu vou ter um comportamento distinto para sólido, quer dizer, para líquidos e para gases, e também em função da temperatura, certo? Por quê? Porque a gente já sabe que líquidos e gases têm comportamentos de interação intermoleculares distintos, né? E que a temperatura tem impacto sobre isso. Então, eu coloco aqui para vocês esse experimento bem trivial, né? Na realidade, ele nem está aqui no lugar, digamos assim, 100% apropriado, porque ele não diz respeito somente à característica viscosa, né? Mas também fala um pouco, se a gente for olhar, modelar ele realmente, ele também traz algo de sedimentação, regimes de escoamento, etc., mas a gente consegue ver, né, de maneira bastante simples, que alguns fluidos, eles resistem mais do que outros ao escoamento, né? Então, aí ele coloca água, azeite, maple syrup e mel como fluidos e abandona essa biloca aí para mostrar que realmente o comportamento viscoso é distinto. Pedro está perguntando se a viscosidade de um fluido líquido será sempre maior que de um fluido gasoso. Geralmente sim, Pedro. A gente tem diferença, inclusive, nas ordens de grandeza. Mas eu sou completamente aversa à palavra sempre. Tá? Eu não gosto de usar a palavra sempre porque eu acho que eu não conheço de tudo para dizer sempre. Tá? Então, geralmente. Bom, e aí, como eu falei para vocês, né? Da mesma forma que a gente tem a lei de Hooke para tratar o comportamento elástico de sólidos, aqui a gente vai ter a lei da viscosidade de Newton para tratar do comportamento viscoso, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês? A forma experimental da lei da viscosidade de Newton. Então, se a gente imaginar aqui, ó, duas placas distantes entre si, dessa distância ΔY, infinitesimal, essa distância totalmente preenchida aí pelo fluido qualquer,
E aí, num instante inicial, T igual a zero, isso aqui está em repouso, né? E em T mais ΔT, eu começo a aplicar uma força infinitesimal sobre a placa superior, de tal maneira que o fluido, que ele a gente já sabe que é solidário à superfície que está em contato com ele, vai se deslocar desde a sua condição inicial para um ponto mais adiante, na medida que essa força ela é aplicada. Se eu considerar um instante posterior ainda, né, T mais 2 ΔT, então a gente tem ainda mais pronunciada essa deformação do meio fluido, tá? E aí, o que a lei da viscosidade de Newton diz para a gente? Ó, a tensão que eu vou aplicar, ela vai ser proporcional à deformação que o fluido vai sofrer, a taxa de deformação desse fluido, certo? Então, a tensão, ela é relacionada com a força que atua sobre essa área infinitesimal aqui de contato do fluido com a placa, e a taxa de deformação vai dizer respeito, né, vai estar relacionada a quanto que esse fluido vai variar esse ângulo aqui, esse ângulo que caracteriza, então, o movimento dele, essa deformação do fluido, em decorrência da ação da força. Então, taxa de deformação angular vai estar relacionada com quanto que esse ângulo aqui, formado entre a condição inicial do fluido aqui, esse trecho MN, e a condição final dele no instante de tempo ΔT, né, variou. Então, a gente diz que se esse ângulo aqui for pequeno, né, a tangente dele é aproximadamente igual a ele, né? E aí, tangente desse ângulo aqui vai ser cateto oposto, ΔL, por cateto adjacente, ΔY, que era justamente essa distância aqui entre as placas, certo? Essa seria a tangente de alfa ou o próprio ângulo alfa, né, que foi caracterizado pelo deslocamento aí desse fluido. E aí, se a gente for pensar em como relacionar esse deslocamento aqui, ΔL, com a velocidade ou a força que está sendo imposta a esse movimento, né, a gente pode entender que essa quantidade ΔL vai estar se relacionando com a velocidade vezes o intervalo de tempo, certo? Então, a gente pode dizer que essa quantidade aqui, ΔA, vai ser, então, du dt sobre dl. Então, dA dt vai ser simplesmente du dy. Dúvidas? Todo mundo acompanhou? Professora, no caso, esse U aí é como se fosse um... Eu vi um nome, acho que era perfil de velocidade, alguma coisa assim, era? Era Não. como se... O U representa a velocidade propriamente dita, a velocidade ali da placa, tá? Mas ela Porém, du dy diz respeito a como que U varia ao longo dessa quantidade aqui, ΔY. Então, a gente vai dizer que como U varia ao longo de Y é o perfil de velocidades é isso. que é gerado. A variação do ângulo sobre o tempo é a variação da velocidade da placa móvel dividido pela distância entre as placas. Sim, seria, no caso aqui, tudo em termos infinitesimais, né? Porque aí a gente estaria falando, veja só, vou voltar, tá? Deu certo essa parte aqui do ângulo alfa,
CDL DY? Era a Natan que estava falando? Oh, tranquilo, tranquilo. Porque Deu no caso, certo? essa tangente aí, realmente, a tangente é como se fosse a derivada mesmo. Não é? Tem essa correlação aí da tangente com a derivada para saber como se deu a variação e como se dá. No caso aqui, pelo que eu estou entendendo, a viscosidade só vai dizer quanto de resistência aquele material vai estar oferecendo para fazer, para determinada força, fazer essa deformação, né? Isso. Alguma coisa desse tipo. É exatamente isso. A ideia é Leitura. exatamente essa. Diga-me. Eu sei qual é o Y, mas eu não visualizei o L não na imagem anterior. Então, se a gente estava falando desse ângulo alfa aqui, ó, e aí a tangente desse ângulo vai ser o quê? Cateto oposto, o trecho MM', que corresponde ao valor ΔL aqui, dividido pelo cateto adjacente, que seria justamente ΔY. Deu certo agora? Deu. Então, veja só. Professor, Diga. esse delta Y é quanto o fluido cisador, no caso, né? O ΔY é essa distância aqui, ó, que eu estou marcando entre as placas. Não, no caso, esse M e M', no exemplo que você deu, é quanto o cisador? MM' seria o quanto que o fluido se deslocou em decorrência da ação dessa força. Certo. Perceba que no instante de tempo posterior, né, 2 ΔT, ele passa aí, então, de M' para M2'. Então, ele se deforma ainda mais. Valeu. Beleza? Então, perceba, lá na lei de Hooke, a gente tem a tensão se relacionando com uma deformação que o fluido sofre. Aqui, a gente vai ter a tensão se relacionando com a taxa de deformação que o sólido sofria, aqui que o fluido sofre. Então, a lei da viscosidade de Newton, ela diz que essas coisas vão ser proporcionais, da mesma maneira que lá a lei de Hooke trazia também uma proporcionalidade. E a constante de proporcionalidade aqui vai ser justamente a viscosidade desse fluido. Beleza? Então, a tensão cisalhante é proporcional à viscosidade do fluido e à taxa de deformação que ele está sofrendo mediante a aplicação dessa tensão. Certo? Tensão está relacionando-se aí com força que atua sobre uma área, certo? Então, tem unidades de Pascal, pressão, no SI, e du dy, né? Percebam que isso aqui é uma velocidade dividido por uma coordenada de comprimento, né? Um espaço. Então, isso aqui tem dimensões de 1 sobre tempo, e no SI isso aqui tem unidades de 1 sobre segundo. Beleza? Beleza. Essa seria a viscosidade dinâmica ou absoluta do fluido, né? Em geral, a gente expressa aí a viscosidade não em pascais vezes segundo, que seria a unidade referente ao sistema internacional, mas em centipoase, certo? Um pascal vezes segundo corresponde a 10 centipoase. Beleza? E aí a gente tem tanto a viscosidade dinâmica quanto a viscosidade cinemática. E aí a viscosidade cinemática traz para a gente a dependência, a relação de dependência da viscosidade com a massa específica desse fluido. E aí a gente já pode expressar isso como uma dimensão de comprimento ao quadrado sobre tempo. Tá? Então, a viscosidade cinemática vai ter unidades aí no SI de metros quadrados por segundo.
fazer o seguinte, meu povo, a gente tem esse exercício aqui, e tem um outro na lista de vocês que eu gostaria de fazer também, mas antes de fazer isso, eu queria cobrir essa parte de comportamento viscoso de fluidos, tá? E aí, na hora que vocês forem fazer esses exercícios, na verdade, eles são bastante simples, né? Ele dá aqui um perfil de velocidade linear, a velocidade com que o fluido está escoando, e pede para você determinar qual que seria a viscosidade absoluta, a tensão, etc. Então, a aplicação direta da lei da viscosidade de Newton. Então, antes de fazer isso, eu gostaria de apresentar para vocês o comportamento reológico de fluidos não newtonianos, né? Porque a gente diz que esses fluidos que obedecem à lei da viscosidade de Newton são fluidos newtonianos, tá? Mas se esses comportamentos forem distintos, né, dessa relação linear, dessa lei bonitinha, linda, que é a lei da viscosidade de Newton, então a gente tem outros comportamentos reológicos que precisam ser levados em consideração. Dúvidas até agora, meu povo? Todos sobreviveram? Como é que tá? Professor, no caso, o que seria um fluido newtoniano? Fluido newtoniano, água, gasolina, diesel, óleo de cozinha, azeite, a maior parte dos fluidos são fluidos newtonianos. Mas ele segue uma regra ou a pessoa tem que ir no olhômetro mesmo? Eles seguem a lei da viscosidade de Newton, que seria essa daqui. Mas é como, não, eu estou dizendo assim, comportamento de função, tipo, isso aqui no caso seria uma função linear, né? Isso. Aí, tipo, se houver uma parábola, se ele se comportar como uma parábola, vamos dizer, se eu aplicar uma tensão e ver a deformação e precisar de tensão não, a força, se precisar de muita força para esse fluido passar e a função for meio esquisita, então esse fluido não é newtoniano, alguma coisa desse tipo? Seria isso aí. Perfeito. A ideia é essa. Assim, não necessariamente linearmente, como você falou, mas a ideia é que comportamentos que desviam dessa lei da viscosidade de Newton, eles vão ser caracterizados por um desses comportamentos que eu vou apresentar agora, certo? Entendi. É porque eu só estava fazendo o gráfico disso aqui, aparentemente vai ser uma reta. Vai sim. Aí, tipo, se não for uma reta, o gráfico de força aplicado, de tensão, tem a tensão e tem tensão não, deformação, a taxa de deformação pela força. Se não for uma reta, não é newtoniano, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Tá certo, obrigado. Espera aí que alguém botou alguma coisa aqui no chat, espera aí. O fluido newtoniano não tem mudança de comportamento com o tempo, não, João. Mas existem fluidos que sim, que o comportamento ele vai depender do tempo que ele está sujeito a uma dada tensão, um dado nível de tensão. Então, podem... Após aquele limite lá de proporcionalidade, né, que a gente estava comparando com a lei de Hooke para os sólidos e, no caso, a viscosidade para os fluidos. A partir daquele ponto de elasticidade, quando o fluido tipo extrapola aquele ponto, é a partir dali que ele é não newtoniano, e ele é newtoniano quando ele volta para a condição padrão, não? Não. Não diz respeito, não é dessa forma, não. Tá? Certo. Vamos seguir que aí a gente chega lá. Tá bom? Então, vejam só. Se a gente pegar uma equação genérica, como essa que eu coloco aqui, relacionando a tensão com a taxa de deformação, que seria esse du dy, tá? E aí, colocando aqui como expoente um índice N que caracterize o comportamento e um índice K que caracterize aí consistência, né? A gente pode ver que quando K for igual a μ, que seria a viscosidade do fluido, e N for igual a 1, eu volto a ter a equação aí da viscosidade de Newton, né? Tal é igual a μ du dy, certo?
Porém, se esses valores forem diferentes, né, se n não for igual a 1 e k for diferente de μ, a gente ainda assim pode tratar o comportamento de outros fluidos de maneira similar àquela dos fluidos newtonianos, tá? Então, veja só, se eu pegar aquela expressão genérica aqui de lei de potência e quiser representar ela como a lei da viscosidade de Newton, eu posso usar aqui esse parâmetro eta, onde eta poderia estar representando aí justamente K du dy elevado a n menos 1. Vou fazer isso na mão, porque facilita a vida. E agora, José? Então, veja só. Se eu tiver aquela lei genérica para caracterizar o comportamento do fluido, certo? E eu quiser representar isso daqui como uma função de qualquer coisa, de uma viscosidade du dy, eu preciso ter um termo qualquer aqui, que eu vou chamar de D, qualquer que seja, que vai estar relacionando a tensão com a taxa de deformação, igualzinho estava no caso dos fluidos newtonianos, correto? Se eu expressar isso como eu tinha essa expressão da lei aqui de potência geral. Vocês concordam comigo que eu posso escrever isso dessa forma? Que quer dizer a mesma coisa? Então, esse termo aqui, cortou o áudio? Será que eu bati em algum lugar? Todo mundo está me ouvindo? Pronto. Então, veja só. Se eu tinha essa expressão genérica aqui, relacionando a tensão com a taxa de deformação através do índice de comportamento e do índice de consistência, e eu quiser representar isso daqui, por isto daqui, vocês concordam que dá certo, que é a mesma coisa, matematicamente falando? Então, esse termo daqui em negrito, eu vou chamar de viscosidade aparente, certo? E aí eu vou poder escrever essa relação como se fosse a relação de um fluido newtoniano. Só que no caso, a viscosidade, agora ela vai depender, né? Perceba que o termo eta, essa viscosidade aparente, ela vai depender da taxa de deformação desse fluido. Beleza? Então, vamos lá. Como a gente tinha dito anteriormente, quando o colega perguntou, né? O comportamento de fluidos newtonianos, quando a gente tem um gráfico de tensão de cisalhamento versus taxa de deformação, ele é caracterizado por uma linha reta, certo? Porém, nem todos os fluidos vão seguir esse comportamento. Então, se a gente tem fluidos com comportamentos distintos, né, diferentes dele, a gente pode também fazer essa classificação de comportamento. Que fluido seria esse, tá? Esses comportamentos, como fluido pseudoplástico, ou fluido dilatante, ou mesmo plástico de Bingham, vão estar relacionados tanto com a característica da viscosidade aparente, né, quanto com o comportamento deles, digamos assim, mediante a ação de uma tensão de cisalhamento
Bom, era, enfim, em função da viscosidade aparente, então volta. Então, a gente diz que os fluidos que eles são considerados dilatantes, eles se tornam sucessivamente mais grossos quando eles estão sujeitos a uma tensão de cisalhamento. É como se eles tornassem cada vez mais viscosos na medida que eu promovo cisalhamento, tá? Então, a viscosidade aparente deles, o eta deles, aumenta mediante uma tensão cisalhante. Então, para que isso ocorra, isso significa que esse índice aqui de comportamento, ó, ele tem que ser maior do que 1. Então, eu tenho uma dependência que aumenta, uma viscosidade aparente que aumenta com a taxa de deformação, certo? Já fluidos pseudoplásticos ocorre o inverso, né? Eles se tornam sucessivamente mais finos. Eu preciso, a viscosidade aparente deles se torna cada vez menor. Então, esse índice de comportamento que caracteriza a viscosidade aparente deles é menor do que a unidade. Então, esse expoente aqui, ele fica negativo, certo? De tal maneira que o fluido dilatante, ó, ele é como se ele se tornasse cada vez mais viscoso, ao passo que o fluido pseudoplástico não, ele se torna cada vez menos viscoso, mediante o aumento da taxa aí de deformação, certo? Os fluidos que a gente chama de plásticos de Bingham, percebam que ele também apresenta uma relação linear, né, de tensão de cisalhamento com taxa de deformação. Esses fluidos aqui, a gente diz que eles precisam passar de um limite de tensão tal zero inicial, e uma vez que eles passam desse limite, eles se comportam como fluidos newtonianos, que seria o caso aí de fluidos como fluido de perfuração, fluido como a pasta de dente, ou mesmo o ketchup, esses molhos que a gente compra, tá? Então, a partir de um certo nível de tensão, é como se a estrutura desse fluido colapsasse, e aí ele começasse a escoar. Beleza? Esses são comportamentos de fluidos que não dependem do tempo. Porém, existem fluidos que têm o comportamento deles dependendo do tempo que eles estão sujeitos a um dado nível de tensão, tá? Então, a gente diz que fluidos tixotrópicos, eles se tornam mais finos, né, menos viscosos, quando eles estão sujeitos a um dado nível de tensão. Então, lama de rejeito de bauxita, por exemplo. Ele está lá como se fosse um sólido. Sólido, sólido, sólido. E aí ele está naquele nível de tensão a uma quantidade de tempo X, né? E aí essa estrutura intermolecular dele faz com que ele comece a escoar, certo? Então, esses fluidos tixotrópicos e reopéticos, que são fluidos que têm característica de dependência temporal com aquele nível de tensão, eles estão fora do nosso escopo aqui do curso, tá? Mas eles são fluidos que estão presentes aí na nossa vida, certo? Lembra quando teve o acidente lá de Brumadinho, que aí aquela quantidade inteira de lama escoou, né? Porém, com pouco tempo, aquilo ali já virou sólido de novo, né? E aí que se tornou cada vez mais difícil de recuperar as pessoas, né, que tinham sido soterradas naquela situação. Então, esse comportamento é de fluidos não newtonianos com dependência temporal, certo? Então, ora eles têm um comportamento de sólido, praticamente, mas mediante o nível de tensão, o tempo que eles estão sujeitos a um nível de tensão, eles podem, se ele quer fazer, ou não, certo? Então, o comportamento dos fluidos reopéticos,
ele é o comportamento inverso aos fluidos fixotrópicos, é como se eles se tornassem mais viscosos com o tempo que eles estão sujeitos àquele mesmo nível de tensão, certo? Beleza. Para continuar aqui nossa vida com essa história de comportamento viscoso. Lembra que a gente falou assim, olha, o módulo de elasticidade está relacionado com as forças que caracterizam aquele sólido. A viscosidade está relacionada com as forças intermoleculares, né? Então, a viscosidade absoluta, né, ela vai depender das características das forças intermoleculares entre esses, né, nesse fluido, qualquer que seja ele, certo? Então, para líquidos, praticamente a viscosidade absoluta independe da pressão. Porém, se a gente for tratar de viscosidade cinemática, que seria absoluta dividido por massa específica, a gente já tem uma dependência com a pressão. Por quê? Porque a massa específica depende, né, para gases aí, dessa pressão. Tranquilo até agora? Vocês estão comigo? Or not? Beleza? Tá bom, então. Então, no caso da viscosidade cinemática, então a gente já vai ter uma dependência com a pressão, por conta da massa específica do fluido, que depende da pressão, especialmente aí para gases, né, porque se a gente falar em líquidos, essa massa específica praticamente não vai variar com a pressão, mas se a gente fala em gases, então isso aqui varia significativamente com a pressão. E aí a outra variável que vai ser importante, né, seria a temperatura. Então, a gente diz também que a temperatura tem efeito sobre a viscosidade do fluido. Em geral, a gente fala que esses fluidos eles se tornam sucessivamente menos viscosos, né? Mas a gente geralmente fala isso pensando em líquidos, tá? E realmente, né? Se você pegar um pote de mel que estava lá na geladeira e tentar tirar o mel dele, ou pegar um pote de mel que estava deixado, você deixou lá no sol o dia todo e tentar tirar o mel desse outro, você vai ver que a viscosidade do mel que estava na geladeira, ela é bem superior ao mel que estava exposto à temperatura ambiente, né? O mel que está na temperatura maior, ele tem uma viscosidade menor do que o mel que estava lá na temperatura mais baixa. Então, de fato, para líquidos, a viscosidade, ela diminui com o aumento da temperatura. Porém, para gases, o serviço é o contrário, né? Por quê? Porque na medida que eu aumento a temperatura para os gases, eu aumento também a energia cinética que eles possuem. Então, isso quer dizer que essas moléculas, elas vão se chocar mais, elas vão interagir mais. E aí, dessa maneira, a gente vai ter mais choques intermoleculares e pode estar sendo responsável aí por um aumento da viscosidade desses gases. Beleza? Então, enquanto que para líquidos a viscosidade diminui com o aumento da temperatura, para os gases esse efeito é inverso. Aqui a gente tem vários exercícios nesse aspecto, certo? Vamos fazer alguns. Deixa eu só ver aqui uma única coisa no cigarro.
essa parte daqui, pessoal, de distribuição de velocidades, avaliação do comportamento viscoso e tudo mais, ela vai ser interessante para a gente, porque vai ser a aplicação, né, fundamental dessa equação da lei da viscosidade de Newton, tá? Então, ele coloca assim, nesse exercício em particular. Vocês já fizeram alguns exercícios aí? Como que tá a lista de vocês? Como que tá essas coisas até agora? Então, vamos lá. O que acontece, né? Aqui nessa questão, ele diz o seguinte: a distribuição de velocidades do escoamento de um fluido newtoniano em um canal formado por duas placas paralelas e largas é essa equação aqui. Onde V é a velocidade média, o fluido apresenta viscosidade dinâmica de tanto, admita que o valor de V seja 0,6 e que H corresponda a 5 milímetros. Perceba que na questão ele coloca o eixo coordenado Y justamente no centro do canal, né? No centro da distância entre essas duas placas, certo? Então, isso aqui a gente pode usar como informação para a gente aqui na hora de realizar nossos cálculos, mas se ele não desse essa figura para a gente poderia fazer essa suposição, a gente podia fazer essa suposição com base no próprio perfil de velocidades. Como assim? O perfil de velocidade diz como que U varia ao longo da cota Y, certo? Que seria a distância entre essas duas placas. As placas, elas estão paradas, né? E o fluido que escoa entre o canal, entre elas. Então, se eu observar esse perfil aqui de velocidades, a gente pode ver que quando o Y ele for zero, quando esse valor aqui de Y for zero, eu tenho um valor de velocidade U correspondendo a 3 meios de V, certo? Isso aqui é um indicativo para a gente de que o eixo coordenado ele está colocado aqui no centro dessa disposição, né? Por quê? Porque quando y for zero, eu vou ter um valor de velocidade. Quando y for igual a h, vocês concordam comigo que esse termo todo aqui em parênteses vira zero? Então, quando y for igual a h, a velocidade do fluido vai ser zero. Então, isso daqui, se eu só olhar esse perfil de velocidades, ele já dá a informação de como que é essa configuração do escoamento, beleza? O que ele está me pedindo é a tensão de cisalhamento na parede inferior do canal. A parede inferior do canal, vocês concordam comigo que nela o valor de y é menos h? Sim, sim. Então, eu vou pegar esse perfil de velocidades, né? E, primeiramente, calcular a derivada dele, du dy. Por que eu quero du dy? Porque, veja só, se eu tenho que calcular a tensão de cisalhamento, esse fluido, ele é Newton, eu vou destacar aqui as palavras, tá? Esse fluido, ele é newtoniano, e eu quero calcular a tensão de cisalhamento. Então, a gente já sabe que para um fluido newtoniano, a tensão de cisalhamento se relaciona com a taxa de deformação e com como esse perfil de velocidades varia, como que U varia, né, du, varia ao longo da cota Y,
Então, o que eu vou fazer? Pegar essa equação do perfil de velocidades que é dada na questão, calcular quem que é a derivada desse perfil. E uma vez que eu fizer isso, que eu tiver a informação da derivada desse perfil, desculpa, que eu tiver a informação da derivada desse perfil, eu vou multiplicar aqui pela viscosidade para achar qual que é a tensão, certo? Então, simbora. Então, eu quero a derivada daquele perfil lá de velocidades. Então, eu vou ter 3 meios de V. Opa, é assim que a pessoa erra, viu? Fiquem logo atentos. Que multiplica menos 2y, 3 meios de V, que multiplica menos 2y sobre h quadrado. Concordam comigo? Com essa derivação aí? E isso aqui, então, vai ser menos 3VY sobre H quadrado. Tudo certo? Se eu pegar essa derivada, e veja só, ele pede para eu calcular na parede inferior do canal. Ou seja, quando y for igual a menos h. Então, se eu pegar a informação da derivada e aqui, pessoal, o nome disso aqui que eu estou fazendo agora chama-se toque, tá? Só para avisar todo mundo e ficarem logo cientes desde o começo do negócio. Isso daqui serve. Então, se eu pegar esse du dy e aplicar ele justamente quando y for igual a menos h, ou Cacilda. Quando y for igual a menos h, o que a gente vai ter é esse valor de y valendo menos h aqui. E aí o nosso valor desse perfil de velocidades naquele ponto vai ser justamente 3v sobre h. Dúvidas? Sofrimentos? Deu certo para todo mundo? E aí, simplesmente eu vou pegar essa tensão, que corresponde ao produto du dy pela viscosidade no ponto que eu quiser, no ponto que for de interesse, quando y for igual a qualquer coisa, certo? E aí eu vou dizer que mi vezes 3v sobre h seria o valor dessa tensão aqui. A mesma coisa vocês fazem para esse ponto, que seria na parede inferior do canal, e para vocês fazerem essa mesma questão para o plano central do canal. Então, esse valor é o mesmo raciocínio, mas o valor de y seria igual a 0, né? Porque no centro do canal, a cota de y aqui seria y igual a 0. A gente pode ver que nessa ocasião, o dy dá justamente, certo? Aqui tem algumas outras questões a respeito de comportamento viscoso. Essa daqui é bem parecida com aquela que eu estava falando, só muda a distância entre as placas, né? Questão de concurso. Essa aqui relacionada à viscosidade dinâmica com viscosidade
cinemática, para vocês se lembrarem da razão. Essa daqui é tradicional das minhas provas, das minhas colocações. Eu gosto muito dessa questão aqui. É uma questão de concurso da Petrobras, há alguns anos atrás, né, se relacionando com o comportamento reológico de alguns fluidos. Tá? Para vocês dizerem quem é o newtoniano, quem não é o newtoniano, em função tanto do comportamento visual aqui no gráfico, né, quanto com a dependência com a temperatura, tá? Então, ó, essa linha aqui, eu vou botar no modo de apresentação para facilitar. Vou mostrar para vocês. Essa linha aqui, tracejada, que eu vou tentar fazer uma reta, mas que não é garantido, como não ficou, seria essa curva aqui de x a 85 graus. E essa linha aqui, eu vou botar de um outro verde, mais parecido, também de verde, né? Seria o comportamento desse fluido a 15 graus. Então, a gente consegue ver que o aumento da temperatura aumentou a viscosidade do fluido. Então, isso caracteriza justamente o comportamento de um gás, aumentar a temperatura e aumentar a viscosidade. Como que eu consigo ver isso, professora? A viscosidade, ela corresponde, né, a essa inclinação da curva quando você tem esse comportamento do fluido newtoniano. Né? Então, quanto mais inclinado, mais viscoso, maior é esse ângulo aqui. Então, a gente diz que o fluido aumentou de viscosidade quando aumentou a temperatura de 15 para 85 graus. Então, seria um fluido newtoniano, porque a relação é linear, mas seria um gás por conta desse comportamento de dependência com a temperatura. Esse comportamento aqui da curva Y é característica do fluido dilatante, realmente, e esse comportamento do fluido Z aí não existe, não sabemos nem que fluido seria esse para ter esse comportamento tão alterado, assim, sei lá, cíclico, né? Ok, senhoras e senhores? A gente ainda tem uns minutinhos, então eu vou falar com vocês a respeito de tensão superficial, que seria o nosso último assunto, praticamente, dessa parte introdutória, tá? E aí, na aula que vem, a gente já começa a falar de estática de fluidos e a rocha. Ligeiro, a gente chega onde a gente estava, tá certo? Então, a ideia aqui dessa parte de tensão superficial, pessoal, é continuar falando, né, sobre esse campo de tensões que podem surgir aí nesse meio fluido, tá? E a ideia é a seguinte: sempre que o fluido ele tiver em contato com outro fluido, ou quando ele estiver numa superfície, né, de interface entre gás e líquido, né, entre fases diferentes, a gente percebe, a gente consegue ver o surgimento dessas membranas elásticas, né, que criam, né, que surgem, na realidade, em decorrência dessa propriedade, que é a tensão superficial. Então, a gente já viu, né, que gotas de água, elas são esféricas, e é justamente a tensão superficial que explica por que isso acontece, né? Eu acho que todo mundo já conhece esse comportamento aqui, né, de você ver pequenos insetos andando realmente sobre a água. Então, a tensão superficial, ela surge porque as moléculas que estão no seio da fase fluida, elas têm todas as suas energias intermoleculares satisfeitas pelos seus vizinhos mais próximos. Então, elas vão, interagem aqui com um, interagem aqui com outro, então toda a sua totalidade de interações moleculares, ela é satisfeita. Porém, quando você fala das moléculas que estão
na superfície das moléculas que estão na interface, somente uma parte dessas forças intermoleculares está sendo plenamente satisfeita. Então, acontece, né, justamente o desbalanceamento das forças na interface. E aí, a gente diz que surge essa camada, né, essa membrana superficial. Por quê? Porque quem está aqui nessa região de interface, ela interage muito mais com seus vizinhos mais próximos do que com a fase seguinte, com as moléculas da outra fase. Então, acaba que isso aqui se torna a membrana elástica, essa membrana superficial, certo? Diferentemente da tensão que a gente viu no começo da nossa aula, né, que era a tensão cisalhante ou tensão normal, que era caracterizada por uma força que atuava numa área, a tensão superficial, ela caracteriza a intensidade de atração molecular por unidade de comprimento, ao longo de qualquer linha dessa superfície. Então, a tensão superficial, ela seria a força, né, devido a essa atração molecular, dividido por uma unidade aí de comprimento qualquer que eu esteja considerando. E, obviamente, né, a tensão vai depender de que fluido é esse, com quem que ele está interagindo, qual que é essa superfície, se essa superfície está limpa, se essa superfície é pura, né, tudo isso vai influenciar na tensão superficial. Então, a gente diz que uma superfície, ela está sendo molhada quando esse ângulo de contato aqui entre o fluido e o outro meio, né, ele é menor do que 90 graus. Se esse ângulo de contato, esse ângulo interno aqui, ele for maior que 90 graus, então a gente diz que a superfície, ela está não molhada, certo? Então, se você olhar um carro que ele está sujo, né, e você jogar água sobre ele, choveu, sei lá, e você olhou, as gotas, elas vão se espalhar, assim, né, vai ficar uma gota bem feiosa. Porém, se você polir a superfície do carro, passar lá aquela cera, deixar ele todo no grau, e aí molhar, né, jogar água realmente, não molhar nesse sentido aí, jogar uma água sobre ele, a gente vai ver que isso daqui forma uma gotinha bem redondinha sobre a superfície do carro, né? Então, o carro, depois de polido, ele é uma superfície não molhada, enquanto que, quando ele estava sujo, ele seria uma superfície molhada pela água, por exemplo. Certo? E aí, a tensão superficial, ela tem um efeito na mecânica dos fluidos, que é esse efeito de ascensão ou depressão capilar, que geralmente ele é indesejado, certo? E ele ocorre em função, né, dos pequenos diâmetros de algumas tubulações. Então, você imagina aí uma tubulação para tá fazendo a administração de um fármaco dentro de uma veia lá numa criancinha. Então, é uma tubulação de um diâmetro bem pequeno, e o fluido tem que passar lá por essa tubulação, e eu tenho que ser capaz de medir com precisão a dosagem, né? Então, esse fenômeno de ascensão ou depressão capilar, ele geralmente ele é indesejado para a gente, mas a gente consegue também modelar e avaliar a importância desse efeito, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, um fluido qualquer que esteja aqui dentro de um tubo, né, e eu quiser avaliar qual que é o efeito da tensão superficial, né, que causa essa ascensão capilar, em determinado momento, né, quando isso aí tiver atingido o equilíbrio, a componente da tensão capilar, da tensão superficial,
na direção vertical, ela vai ter que estar equilibrando justamente o peso do fluido que ela fez subir, né, que ela causou a ascensão. Então, se a gente imaginar que eu tenho aqui esse tubo circular, né, essa força referente à tensão superficial na direção vertical tem que estar sendo igual ao peso do fluido. Meu Deus, mordi minha língua. Ao peso do fluido que está sendo sustentado pelo efeito da tensão superficial. E aí, olha só. A tensão superficial, ela ocorre aqui ao longo dessa linha que seria formada em todo esse comprimento da tubulação, esse comprimento aqui circular. Não sei se todo mundo consegue ver isso. Então, a força seria o produto da tensão vezes o comprimento dessa circunferência, certo? Isso seria a força referente à tensão superficial, ok? Só que, para que eu contabilize somente a componente que está atuando nessa direção Z, esse ângulo aqui, θ, né, eu tenho que descontar da força total. Então, cosseno desse ângulo aqui corresponde a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Deixa eu fazer isso. Às vezes tem umas coisas que eu acho melhor eu escrever de outra forma do que eu já escrevi. Eu não entendo muito bem como é que isso funciona na minha cabeça, mas acontece. Então, o cosseno daquele ângulo θ ali, ó, é cateto adjacente pela hipotenusa, correto? A cateto adjacente ali seria justamente FZ, e a hipotenusa seria a força referente a toda essa tensão superficial. Então, eu vou chamar isso de F tensão, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Então, isso aqui seria FZ dividido por dois πr vezes a tensão. Ok, senhoras e senhores? Então, a força Fz vai ser referente, então, a 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a tensão, vezes o cosseno do ângulo. E essa quantidade tem que ser igual ao peso do fluido que está sendo sustentado pela tensão superficial. Então, o que seria esse peso desse fluido que está sendo sustentado pela tensão superficial? Seria massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes o volume. Percebam que massa específica vezes volume dá massa. Então, massa vezes aceleração da gravidade. E esse volume aqui, ó, ele corresponde a πr quadrado, que é a área dessa circunferência aqui, vezes a altura ΔH, que corresponde à própria ascensão capilar, tá? Se a gente isolar o termo de H, então a gente pode relacionar qual vai ser essa tensão, qual que vai ser essa ascensão capilar para uma dada tensão superficial, para um dado ângulo de contato aí do fluido e para um dado diâmetro qualquer de tubulação. Então, se a gente fizer esse gráfico de ascensão capilar por diâmetro da tubulação para a água e para o mercúrio, a gente consegue ver que esse ΔH, que seria a ascensão capilar, ela é
pronunciada, né, quando os diâmetros estão aqui menores do que 5 milímetros. Se esses valores de diâmetro para água, tá? Estou falando aqui desse gráfico aqui. Desse gráfico aqui. Se a gente está falando em diâmetros já maiores, né, 10 milímetros, 15 milímetros, isso daqui, ó, vai caindo sucessivamente, a importância do efeito capilar vai se tornando cada vez menor, tá? Já para o mercúrio, né, ao invés de eu ter o efeito de ascensão capilar, eu tenho o efeito de depressão capilar. O fluido desce dentro da tubulação. Mas, novamente, esse efeito ele se torna aí pronunciado aqui para diâmetros menores do que 2 milímetros, certo? Então, meu povo, era isso por hoje, certo? Façam os exercícios, façam as listas. Eu devo colocar já no Cigar para vocês toda essa parte de questionário, ainda hoje. Questionário. E o que mais? Jussiano, tu viu se Douglas colocou os horários da monitoria já na turma? Eu não vi. Eu não olhei, mas eu vou confirmar aí com vocês, tá certo? E aí, tudo isso aqui eu vou colocar no YouTube. Os questionários vão valer pontos, vão valer sim, certo?